boa tarde. Está começando mais um Ubra Connect. Eu sou a Alessandra Ribeiro e tenho a honra de receber aqui hoje Márcio Vaz. Seja muito bem-vindo. Ele que é especialista em moda, comunicação, educação profissional e tendências também. Muito bem-vindo, Márcio. Eu que agradeço, Alessandra, pelo convite. É uma honra estar aqui nessa casa, né, onde eu estudei, que diz muito sobre a minha formação. Então, eu é que agradeço pelo convite. Que legal, é muito bom, assim, eu tô tendo a oportunidade de conhecer várias pessoas brilhantes aqui que iniciaram sua trajetória na Ubra, né? E que tem essa alegria de voltar aqui É sempre bom. e ver como que a Ubra tá se desenvolvendo cada vez mais, né? Então, isso é muito legal, de ter conhecer essas histórias ali de como enfim, a Ubra foi ao longo do tempo se desenvolvendo, enfim. Sim, e é muito importante não só a questão de voltar em outro momento, numa outra posição, porque eu acho que esse é o desejo de todo mundo que busca uma formação, né? Exatamente. É de fato se consolidar como um profissional, né? E para mim é duplamente importante perceber esse novo momento de crescimento da Ubra, Com né? certeza. De um lugar que ela sempre foi dela, né? Mas que agora vive esse momento que é visível, né? Em Com todos os certeza. aspectos, né? Nos colegas que aí estão apresentando, né? A Lê é uma dessas, né? E tantos outros que nós conhecemos Sim, aqui. temos aí grandes nomes, né? E como que foi? Me conta, assim, lá no início, tu começou como, cursou jornalismo, né? Se formou como jornalista e daí depois tu veio para a Ubra com um curso de produção Audiovisual e audiovisual. cinema, né? Eu comecei lá atrás, tá? Numa época que uma criança de 12 anos podia trabalhar, né? Então, faz muito tempo, parece inclusive uma outra vida de tanto tempo que faz, mas eu comecei muito jovem, com 12 anos, porque eu tinha o desejo, e é uma coisa muito difícil. Eu era muito estimulado pelo meu pai, que normalmente é a mãe, né? Era o meu Uhum. pai que percebia, né, esse potencial de comunicação. Então, eu só não entendi qual é o caminho, né? E pareceu Uhum. um caminho mais fácil, vamos botar esse guri a fazer comercial, né? Ele se comunica bem. Então, a comunicação já surge nesse momento. O modelo é só porque eles percebiam que eu me comunicava bem, né? Foi a partir dali Foi que foram surgindo as oportunidades, todas assim. a partir disso, porque daí eu fui ser modelo e, de fato, fui modelo, fui premiado em São Paulo como o melhor modelo do ano, né? Em, sei lá, bom nem se falar muito em anos, porque eu não vou lembrar, tá? Porque faz muito tempo, né? E daí, como eu estava trabalhando ali como modelo, então logo eu comecei a trabalhar com a moda, né? Uhum. Porque é óbvio, tu está inserido dentro desse mercado onde tu vê muita câmera, onde tu vê apresentadores, onde tu tem contato com a TV, não é? Mas onde tu percebe que a moda é uma área muito ampla. E foi Sim. nessa área que profissionalmente eu comecei a me desenvolver, né? Daí, quando eu já tinha idade, o meu primeiro caminho foi fazer jornalismo, né? Que eu acabei não conseguindo, eu acho que eu fiz 6 semestres, então faltou pouco ali, Ah, né? então foi. Faltou muito Ah, pouco, porque daí surgiu a oportunidade e eu fui morar em São Paulo. porque são 8 São semestres, é 8, então, praticamente praticamente. completo, quase. Então, e não é um conhecimento que ficou perdido, né? Uhum. Porque daí mesmo quando eu fui fazer, eu já estava atuando na parte da moda, né? Resumindo, assim, né? Uhum. Depois de ter trabalhado muito como modelo, daí depois de ter tido experiências em TV lá em São Paulo, né? Mas daí eu já era coordenador estadual do Senac na área de imagem pessoal. Então, eu coordenava todas as unidades e também desenvolvia. Eu ajudei a formatar os grandes cursos, não só de capacitação, mas até de nível superior do Senac Brasil, lá no Departamento Nacional do Rio de Janeiro. Que Então, é legal. uma experiência na área de educação muito rica, né? Mas foi neste momento que eu tomei conhecimento desse curso de audiovisual
e cinema. Eu fui visitar uma feira de oportunidades, né, onde tinha lá aquela feira de como é que a gente diz? Profissões? Feira de profissões, exatamente, ali. E daí eu disse, olha, a Ubra em Canoas tem um curso de produção audiovisual e cinema, né? E eu disse, eu quero fazer esse curso. E, tipo, eu botei na cabeça, já fiz a inscrição, né? Fui aprovado e foi uma experiência muito rica. Que Porque legal. daí eu pude pegar resgatar aquele conhecimento da área de jornalismo, né, e aplicar na prática realmente, né, aquilo. E para mim foi muito importante, né, porque eu consegui me desenvolver na área de produção, que eu já fazia na área da moda, mas daí especificamente. Eu lembro que o trabalho de conclusão foi um curta. E daí eu era o diretor, eu era o figurinista, eu era produtor, eu fiz a captação, né? Foi muito legal assim a experiência, né? É assim que ganha, né? A experiência fazendo. Exatamente. Mas eu sempre fui muito assim quando eu entro realmente de cabeça, né? E eu vou fundo naquilo, né? Eu não faço nada no raso. Eu realmente busco sempre o melhor, dar o melhor de mim para um resultado, né? Com certeza. E daí, bom, aqui como aluno eu tive vários curtas premiados em festivais alternativos que eu só me inscrevia e avisava, olha, fui premiado, né? Em festivais alternativos em todo, sempre com curtas, né? Que é uma coisa mais fácil, né? Que show! Então, a minha experiência foi... Eu me formei, se eu não me engano, foi em 2009. Né? Então, não atuei diretamente na área, por exemplo, do cinema, né? Mas na área de TV, eu acho que foi no que mais... foi mais relevante para as conquistas para minha ali. formação e principalmente para minha projeção nessa área, né? Porque daí depois disso fui ter outras experiências, né, em outras emissoras, né, enfim, na área da moda, aquela coisa toda, né? E aí tem muita história para contar, né? Ale, tu é que vai conduzir aí nessa linha das minhas memórias, né? Porque são tantas coisas, né? É incrível, justamente eu te chamei aqui porque eu sabia que a conversa ia ser muito boa, muito enriquecedora, cheia de histórias. Eu já estou aqui muito, assim, feliz de estar conhecendo, né? Porque eu não sabia dessas tuas experiências, assim, no audiovisual. É que eu faço muita coisa, né? Sempre foi assim. Eu já cantei, eu já atuei, já fiz novela, já cantei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. São coisas que ninguém sabe, né? Pois é, isso eu não sabia. São coisas também. muito inusitadas, mas eu sempre me permiti experimentar toda e qualquer possibilidade, né? Isso é ótimo. Mas eu acho que tudo vai nos desenvolvendo como pessoa, né? A questão de trabalhar a timidez. Ninguém acredita que eu sou uma pessoa tímida. Eu fui fazer um curso de teatro com uma pessoa que eu gostava muito e tinha como uma pessoa que era muito relevante, né? Uma referência. Que era uma referência, que era o Zé Adão Barbosa, que já fez várias novelas na Globo, né? Só que eu fui fazer porque como eu trabalhava com modelos, então eu já formei mais de 2.000 modelos, né? Já lancei, olha, uma centena pelo menos de modelos que já atuaram fora do país e continuo atuando como scouter de uma das maiores agências de modelos, que é a Joy, né? Então, sempre foi um trabalho assim complementar. E foi justamente porque eu tinha uma modelo que tinha potencial e que era muito tímida, que eu disse para ela, tu tem que fazer teatro. E ela diz, eu só faço se tu fizer junto. E daí, lançou o desafio para ti. Exatamente. E daí foi um desafio porque eu percebi que eu era tímido e não sabia. Porque tu acha assim, ó, que como tu fala, né, para o público, isso para mim nunca foi um problema, mas me colocou num outro cenário que não era a minha zona de conforto. Né? E ali eu percebi que eu continuava sendo o Márcio tímido da infância, que soube lidar com algumas situações. Então, eu digo, se permita, né? Não acha assim, eu quero, sei lá, vou fazer direito. Sim, mas tem outras atividades que tu pode fazer. Com certeza. Não precisa exercer profissionalmente, ser aquela, de fato, a tua área de atuação, aquela primeira, né? Quando tu fala. Mas tem muita coisa que pode. Eu tenho alunos que fizeram um curso comigo de modelos. Eu fui homenageado na Câmara de Vereadores, isso é bem inusitado, 2 anos atrás.
E 2 vereadores tinham sido meus alunos do Olha curso de só. modelo. Então, parece que é uma coisa que não tem conexão, mas tem. Então, eu encontro muita gente, né, que foi modelo daquela época, né, e que foi meu aluno, né, nessa questão, nessa construção aí. Sim. E falando em modelos e essa questão da tua, que tu é scouter, enfim, grandes nomes, vamos falar aqui pro pessoal de modelos aí que tu já Vamos lançou. começar assim, ó, de frente Eu para sei trás, alguns, tá? mas eu quero que tu fale. Mas aqui, por exemplo, a última, tá, que se tornou o ano passado, 2025, né? A Mariane Lopon, ela foi eleita a musa da Carolina Herrera. Olha só que Pela legal. primeira vez, Carolina Herrera não participou da Semana de Moda de Nova York e fez seu grande desfile na Praça Maior de Madrid. E uma brasileira, uma menina que eu descobri num evento aqui em Canoas, inclusive. As gaúchas são lindas, né? E eu vi um potencial, né? Porque a gente começa a aprimorar o olhar. A gente olha, é quase que um raio-x. Tu sabe o potencial antes de qualquer pessoa, né? Então tem ela, tem a Harumi Fujimoto, que já foi entrevistada aqui Sabe que no ela Conexão. estudou com a minha irmã, a Harumi. É? Ela estudou com a minha irmã Camila. Mandar um beijo pra minha irmã Camila. É. E eu vi ela aqui maravilhosa. Ela foi capa Da da Vogue, Vogue, da né? Vogue Portugal, fez editoriais para a Vogue Paris, para outras capas de revistas, né? Mas é tanta gente. A Josiane. Eu tava A esperando a Josiane Miss aqui. Josi, nossa comunicadora aqui Imagina, da eu Ubra conheço a Josi TV. quando ela tinha 14 anos de idade, né? Descobriu a Josi. Na verdade, Ou ela já tava... ela que me descobriu, né? Porque ela estava acompanhando uma amiga dela que estava fazendo o curso de modelo. E ela foi, e eu disse assim, sabe com aquela fase que tu começa a crescer e daí tu começa a emagrecer, porque a criança tem muito disso, né? E ela tinha 14 anos e eu disse, tu precisa só perder uns quilos aí, olha, tu só não vai ser modelo se tu não quiser. E eu já era... Ela é bem alta, né? E eu já era scouter da Elite, que é a mesma Elite agência. Model Look. Que é a mesma agência que lançou a Gisele Bündchen Sim. e tantas outras modelos, né? E daí eu lembro que os meus modelos, acho que 2 ou 3 foram finalistas aquele ano. E a Josiane, que eu vi, daí quando mas eu não reconheci, porque ela emagreceu muito, num período muito curto, para participar do concurso que eu disse que ela devia participar. Ela seguiu teus conselhos Mas ela foi por um outro caminho. Ela buscou, acho que ela foi por intermédio de outra pessoa. E daí, naquele dia, ela veio me cumprimentar. E eu identifiquei ela pelo sorriso, que o sorriso não muda, né? E ela disse, sim, eu te conheço, Márcio. Eu, sim, assim, assim. E a gente mantém aí uma relação muito próxima. Ela desfilou muito para mim, né? Porque eu produzia muito desfiles. Ainda produzo, mas não com aquela Que intensidade. legal. E hoje é um nome... Eu fico muito feliz em ver o desempenho dela aqui, né? Na casa, assim. Acho que acho que ela também se descobriu como... Apesar dela já ter tido outras oportunidades, eu acho que é aqui que ela está sendo valorizada e ela está descobrindo também o seu potencial. Sim, com certeza. E é muito bom ver que a Ubra abre espaço, né, para ela. Exatamente. E agora eu vou ter que chamar um intervalo, mas eu já vou deixar um spoiler aqui do que a gente vai falar no próximo bloco, que é também agora a Josi, juntamente com o Márcio, e o Júlio terão um novo programa aí, né? Vai ter uma programação nova aí. Unite. A gente conta. Vamos falar disso no próximo bloco. Vou chamar o intervalo então, e daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o Ubra Connect e hoje conversando com Márcio Vaz, trazendo uma novidade, Unite, nova programação, né, da Ubra TV. Conta pra gente, Márcio, essa novidade aí da Ubra TV. É um programa, né? Eu fico muito feliz de falar deste projeto, né? Que será um programa de entrevistas
focado em eventos, movimentação nos clubes, né? Nas grandes festas e também trazendo para aqui, para dentro dos estúdios da Ubra, entrevistas com pessoas relevantes e que movimentam o cenário social, empresarial do nosso estado, né? Então, quem se destaca vai estar no Ubra, no Unite. Na Ubra TV. Na Ubra TV. Juntamente ali com os entrevistadores são, né, o Márcio Vaz, a Miss Josi e o Júlio, né? O Júlio, que vai ser o âncora. O âncora. Vai ser o nosso diretor, né, do programa. E eu fico muito feliz, né? Então, nos próximos meses, aguardem Unite na programação da Ubra TV. E tu sempre teve essa relação aí com a TV, com trabalhos aí, né, na tua carreira. Conta um pouquinho pra gente aí. Também teve participação lá na Ana Maria. A Ana Maria, a minha história com a Ana Maria começou muito tempo atrás, né? Ela trabalhava na Record, a Record não passava na TV aberta ainda, era só para quem era, para quem assinava a TV por assinatura, né? Enfim. E ela tinha um programa que minha mãe amava, que era o Note a Note. Era a manhã inteira, assim, né? Não é que nem hoje que a Ana Maria ali tem 2 horas. Ela menos. tinha amanhã e entrava meio-dia adentro. E ali, um dia, como modelo, eu fui convidado para participar de um desfile lá como modelo. E eu me encantei, né? Era a primeira vez que eu tinha um contato com um estúdio de TV, né? Isso que era na Record, né? Perto do aeroporto de Congonhas, né? Num primeiro momento da Record. E ali eu comecei e depois fui trabalhar, fui convidado para ser assistente de produção ali e depois assistente de palco dela num programa que era o Ana Maria Braga. Era um programa que era para ser estilo Hebe Camargo, assim. A gente gravava às segundas-feiras. Com plateia? Com plateia, bem programa de auditório. Que legal. Né? Ali muito interessante, porque ali eu presenciei, vi, né, muito próximo, grandes nomes da música brasileira e ter contato com eles, né? Foi o primeiro contato que eu tive com a TV, com grandes artistas, né? E depois fui encontrar a Ana Maria em várias situações. Por quê? Porque enquanto coordenador da área da moda e estilista, eu desenvolvi a primeira coleção de roupas de chocolate do mundo. Olha e só, eu não que legal. sabia. Eu estava no Rio de Janeiro sendo coordenador, o único coordenador técnico que não era lá do Departamento Nacional, lá no Rio de Janeiro. Fui convidado para ser coordenador da Olimpíada do Conhecimento, né, que era uma integração entre o Senai e o Senac. Né? E daí eu estava lá no meio daquela correria, era meio que um Big Brother, assim, não podia atender telefone, não podia ter muito contato com as pessoas, né? Porque eu meio que era um fiscal, assim, dos participantes de diferentes estados e com os professores de estados diferentes, né? E daí tocou o telefone e me disseram, olha, daqui, né, do Departamento Regional do Rio Grande do Sul, Márcio, assim, quando tu voltar, tu já sabe, tu vai ter que criar uma coleção de roupa de chocolate. Uau! Mas eu não fiquei preocupado porque eu já tinha visto alguma coisa na TV, né, sobre uma coleção de roupa de chocolate. Eu digo, tranquilo, né? Vou Tranquilo. lá, vou visitar, já tem, essa receita do bolo já existe, vai ser fácil. Quando terminou e eu fui, é que eu descobri que a receita de bolo não existia. A primeira coisa, disse, não vou dizer o nome, né, do programa, mas foi no programa tal, na emissora tal, mas já te aviso, o próprio profissional que criou o que seria roupas de chocolate, aquilo foi uma fraude, não era chocolate, era parafina, né? Então na TV, né, tu ainda não consegue distinguir, né, matéria-prima, não tem cheiro, né? Então passou e o desfile foi como e não era, e é totalmente diferente trabalhar com parafina e tu trabalhar com chocolate, que tem a questão da temperatura, derrete, uma série bem delicada a muito temperagem delicado. do chocolate. E daí que foi o grande desafio. Daí que eu descobri que nunca tinha sido feito no mundo, né? Porque uma vez, fazendo um trabalho de pesquisa em Paris, eu fui no Salão de Chocolate.
né? E eu vi que era assim, é roupa de tecido e tinha um elemento outro, assim, De não era chocolate. totalmente de chocolate, não era coberto de chocolate. E já que é desafio, vamos realmente, de fato, fazer então a sorte, né, que eu pude contar com uma equipe de gastronomia, e essa equipe de gastronomia me deu um suporte, nós de fato daí conseguimos confeccionar a primeira coleção de roupas totalmente cobertas de chocolate do Que mundo. legal. E daí foi uma projeção assim muito grande. No dia do primeiro desfile, porque foram 4 desfiles em Gramado. No primeiro dia já estava lá Jornal Nacional, Jornal da Band, Um Jornal destaque. Isso, assim. Mas ninguém acreditava que ia ter aquela dimensão. E a assessoria de imprensa já tinha assinado com um programa da Ana Hickman, exclusividade. Então, antes da Ana Hickman dar em primeira mão, ninguém podia divulgar. A gente não imaginava que a Globo ia se interessar, a Band e todos os outros canais, né? O Que ia ter essa SBT, repercussão toda. ninguém imaginava, né? Mas demos entrevista para todos. Daí eu lembro que foi uma coisa muito impressionante mesmo. Mas a gente não podia aparecer nos outros canais. Eles foram fazer cobertura, mas eu não podia dar entrevista, porque a exclusividade era da Ana Hickman. E, ok, passou aquilo. Daí, naquele ano, eu apresentei a coleção no Dona Fashion, Iguatemi. Só que no ano seguinte, foi quando disseram o Márcio vai, através do Senac, criar outra coleção. Uau. Daí foi uma correria. Daí a Globo saiu na frente e disse, queremos Agora antes, queremos essa coleção sendo apresentada no Mais Você da Ana Maria Braga. Daí Perfeito. foi assim, foi Ana Maria Braga, daí como era na Globo, daí Orgulho tipo, da mãe. de todo mundo, né? Porque eu lembro de pessoas assim, é incrível, né? O alcance da TV é uma coisa que é uma coisa De muito de prestígio. muito prestígio, muito impressionante, né? O número a audiência, né? E onde eu ia, te vi na TV, pessoas que eu nem Esse sabia. reconhecimento. Exatamente. Mas também não foi só porque apareceu, né, no programa da Ana Claro, tu Maria já Braga. tinha toda uma... Não, mas é que assim, ó, porque daí apareceu, imagina, eu sendo entrevistado no Jornal Nacional, né, sendo chamado ali pelo William Bonner e pela Fátima Olha Bernardes, só. mas também apareci, nossa, em tantos outros programas. Bom, eu fui no Gugu naquele ano, né, no programa dele na Record. Eu abandonei o programa, não quis participar. Como assim? Porque era um trabalho muito sério, né? Daí a gente estava se Aham. preparando para entrar no ar e me entra o Sérgio Malandro, sabe? Entendi a vibe. E meio querendo dizer que na hora que aparecesse a modelo de chocolate, ele ia, enfim, ia usar expressões dúbias, assim, com relação à roupa, né? Vou comer todinha, sabe? Eu acho, não, essa conotação não é séria, Não quero, não é essa condiz. linha que eu quero. Então, se eu vou deixar a roupa aí, né? Mas vou voltar pro hotel, não vou participar do programa, Sim, né? não Então, concordo com essa... tu sempre tive esse cuidado. Mas então, a TV, ela entrou nesse primeiro momento através dessa questão da moda, né? Mas é muito interessante, porque eu sempre estou atuando e a moda sempre volta, ou de alguma maneira eu estou trabalhando com a moda e a questão da comunicação volta de novo. Eu não consigo, não fico muito tempo distante, né? Como foi o caso. Foi muito importante. Eu posso dizer assim que, meu Deus, eu apresentei um desfile meu, né, Grandioso isso. ao vivo no programa da Fátima Bernardes, né? Então acho que eu apresentei 5 looks, né? Foi muito muito legal, mas muito até em função da maneira com que a gente foi tratado eu digo, né, a Rede Globo, ela tem os seus méritos, né? Ela trata os convidados muito bem, né? Então foi uma experiência muito legal, assim, com relação à TV nesse sentido, né? E para mim foi importante, porque é um fechamento, assim, né? Moda e comunicação, porque tu acha assim, uma hora eu estou fazendo moda, outra hora eu estou na área na área da comunicação, né? O nome do programa já diz tudo, o Ubra Connect, né? Aqui, então, tem essa conexão mesmo, né? E, então, através desses projetos, eu consegui fazer essa conexão e percebi que, sim, todo aquele conhecimento, né? Ele acaba convergindo para o mesmo ponto, né? Uma coisa muito interessante é essa questão da...
Claro, você trabalha com moda, comunicação e a imagem é muito importante. E tu ter essa base o audiovisual tem muito essa questão do ângulo, do enquadramento. Então, é um conhecimento complementar total, assim, a teu favor, né? Ao favor Sim, das tuas produções. como tu vai te posicionar, Exato. né? Eu acho isso é importante, como tu vai te posicionar para a câmera para saber teu melhor ângulo, né? É Mas legal. como é que tu vai fazer para te comunicar? Tu descobre que tu tem que ter simpatia, né? Tu, Sim. tu, tu tem que ser uma pessoa que seja agradável, né? A pessoa lá Uhum. em casa tem que olhar e dizer, gostei, tô gostando, gosto dele, Isso. né? Isso cria essa relação com quem está Com assistindo o isso. público, né? Exatamente. É a questão do carisma, né? Tu pode ser o melhor comunicador do mundo. Se tu não tiver carisma, tu não cativa a pessoa que está te assistindo. É E daí tá tudo verdade. errado. Daí tu vai ser mais um, né? Como tudo na vida, a gente faz bem aquilo que a gente gosta de fazer. Esse é o segredo Exatamente. do sucesso em qualquer área. Faça aquilo que você gosta. Tu vai fazer bem e melhor. E procurar se desenvolver, né? Porque às vezes, como tu falou ali, a questão da timidez, né, e tudo mais, se desafie, né? Então, Nosso, assim, ó, eu vejo muito que lá no início nós somos uma pedra bruta, né? Então a formação profissional ela se dá dessa forma, né? Então buscar isso através da educação, que é o propósito da Ubra, é isso, né? Tu tem uma pedra, tu lapida e tu transforma ela e tu mostra o melhor que ela tem melhor. para o mundo. E aí a magia acontece, né? Tu te Exatamente. destaca, tu é inserido no mercado, isso é o caminho, né, do sucesso para qualquer pessoa. Sim, com certeza. E E o desejo, né, de todo mundo. é aí que começa tudo, né? Sim. E eu vejo que os talentos, como eu falei anteriormente, os talentos que passam, que começaram e que passam aqui pela Ubra são muitos. É muito legal de conhecer cada uma dessas histórias e conhecer um pouco mais da tua trajetória. Foi muito legal, assim. Agradeço mais uma vez o teu convite, o ter aceito o convite, né? E eu que agradeço pelo convite. E o nosso tempo é curto, tem muito mais história, né, para Muito. contar, com certeza. Já te chamei aqui nos bastidores para um outro episódio, para a gente trazer também aqui a Josi, né, que vocês têm essa parceria na carreira aí também, como foi Sim. comentado, para a gente trazer outros assuntos aqui para o pessoal também conhecer essas histórias. E então, agradeço também ao pessoal que nos acompanhou aqui, que nos assistiu. E até uma próxima.